Graças a Deus. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Não pode assustar. Já foi. Falar assim antes, né? Tá bom. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 9. Versículo 42 ao 50. Marcos 9, 42 ao 50. Amém? Marcos 9, 42 ao 50. Quem tem horas aí? 8 e 8. Todos acharam? Marcos 9, 42 ao 50. Vamos ler? Faltam ali achar, né? Diz assim, irmãos, palavra do Senhor. Fala sobre os escândalos. 42, Marcos 9, 42. Quem escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e onde o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. O bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Peço ao Senhor que fale conosco de uma forma poderosa e especial, que as portas do céu se abram e através desta palavra possamos ser edificados, consolados ou exortados conforme a tua vontade. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar? Irmãos, aqui hoje eu vou pregar com um pouco da ajuda do Diogo. Ele nem vai vir aqui, mas essa palavra aqui ela foi o devocional do Diogo nessa madrugada. Ele estava lendo sobre essa palavra, né, quando ele foi estudar, e aí depois ele assistiu um vídeo, né, para buscar um entendimento, e aí a gente foi conversar. Ele me chamou para conversar e a gente foi conversar. E aí ele me falou que estava meditando nessa palavra. E o que nós entendemos aqui? Quando você olha, quem estava falando isso era Jesus. Não era um discípulo, não era um apóstolo, não era um profeta. Era o próprio Filho de Deus. E ele estava dando um ensinamento que quando nós olhamos para a letra, nós assustamos. Como que Jesus diz: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é você entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno. Uma coisa é fato: o inferno existe. E uma coisa é fato: precisamos olhar as nossas condutas diárias acerca das coisas de Deus. A palavra do Senhor aqui
ela nos ensina. Ela dá Jesus dá uma certeza para nós. A certeza de que há um reino celestial, que há um céu e que há um inferno. Jesus está deixando bem claro, ele estava falando acerca de escândalos, né? E no 42 ele fala daqueles que escandalizam os pequeninos, que creem nele, né? Que creem no Senhor. Jesus está falando para nós hoje, que somos pequeninos, mas se um dia nós tomarmos uma posição de destaque, de responsabilidade na obra, todos nós somos pequenos diante de Deus. Mas, quando nós tomamos uma responsabilidade, como hoje eu tenho, e vocês terão em breve, porque daqui vai sair pregador, daqui vai sair cantor, daqui vai sair missionário, aqui Deus já deu dom para pessoas da palavra, no domingo passado, retrasado, Deus distribuiu dons aqui, numa consagração que nós fizemos, então daqui vai sair pessoas. E quando nós estivermos numa posição de ensino, de destaque, de pregação, ou uma posição que leva a palavra para as pessoas, nós temos que nos cuidar acerca dos escândalos, porque o Senhor ele diz aqui que ai daqueles que escandalizarem um dos seus pequeninos, que seria melhor que ele pendurasse no pescoço uma pedra e se lançasse ao mar. Olha a forma que Deus cuida de nós. Olha a maneira que Deus nos ama. E quando você olha aí, muitas vezes, tem pessoas que não querem vir para a igreja, não querem ter contato com os crentes, porque alguém prejudicou, porque alguém fez mal, porque alguém não deu bom testemunho. A gente ouve pessoas que falam, não quero mais saber de Jesus, eu não creio nesse negócio de igreja, porque um pastor fez isso, porque um missionário fez isso, porque alguém fez isso. E Jesus estava dizendo isso para os discípulos, porque naquele momento os discípulos eram pequeninos, porque eles estavam aos pés de Jesus sendo ensinados. Então aquela palavra, ela confortava o coração dos discípulos no que se diz respeito a ser pequeno. Só que no futuro, aquela palavra que confortava era uma palavra que no futuro era dura para os discípulos, porque eles tinham responsabilidade de levar a palavra de Deus para as pessoas. E aí o Senhor diz para eles, olha, quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que ele se pendure, né? Coloca uma pedra no pescoço e se afunda. Então essa é a responsabilidade que Deus dá para nós que somos a igreja. Ao mesmo ponto que Jesus nos protege como igreja, o Senhor espera de nós que nós não venhamos escandalizar as pessoas, que nós não venhamos a brincar com a fé das pessoas, que nós não venhamos a tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, mas que nós venhamos a ter um compromisso, uma responsabilidade sincera com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E mais para baixo do 43, ele fala, se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno. O Senhor está falando aqui para nós de escolha. Você sabia que nós somos o corpo de Cristo? Todos nós fazemos parte. Aleluia. Uns representam os pés, outro representa as mãos, outro representa o olho, outro representa os ouvidos. E assim nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. E o Senhor nos chamou e nenhum de nós, é por isso que nós não podemos deixar de congregar, deixar de participar dos cultos, porque se nós somos um galho, se nós somos uma parte do corpo, e se o corpo não manda para nós sangue, vamos pensar que nós somos o braço. Se o coração não bombeia sangue para o nosso braço, o que vai acontecer com o nosso braço? Ele vai atrofiar, ele vai secar, né? Ou ele vai ficar inativo, porque tem um problema nele.
Então todos nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, cada um de nós precisamos uns dos outros para nós vivermos e sermos o corpo de Cristo. E aqui Jesus está dizendo que se a tua mão, uma parte do corpo escandalizar, é melhor cortar. Aqui Jesus está dizendo para nós assim, como igreja, como conjunto. Se algum de nós está procedendo num caminho errado, aqui nós temos um grupo de pessoas. Se algumas dessas pessoas estiverem procedendo caminhos errados, se ela for o braço e ela estiver trazendo o pecado para o restante do grupo, essa pessoa ela precisa ser corrigida. Porque se ela não for corrigida, ela vai contaminar todo o corpo. É o exemplo de uma maçã que você tem num cesto, uma maçã podre. Você vai ver no outro dia, a que está próxima dela já está contaminada, e no outro dia ela já está podre. Daqui uns dias, todo o cesto fica. Isso acontece com maçã, acontece com laranja, e acontece com pessoas. Acontece conosco. Então, quando Jesus estava dizendo isso, um dos contextos que o Senhor dizia para a igreja, era assim, vamos imaginar que o Senhor estava falando para a igreja como um conjunto. Se existisse uma parte da igreja que estava em pecado, falhando, errando e contaminando as outras pessoas, essa parte precisava ser separada do corpo. Ou seja, deveria ser jogada fora. Isso lá no tempo da lei, a gente estava falando ontem, que as pessoas pagavam com as suas vidas os seus pecados. Quando Acã pecou, ele pegou algumas coisas que era proibido, é como se ele tivesse furtado. Morreu Acã, morreu a esposa, morreu os filhos, morreu até o boi dele. Se ele tivesse um cachorrinho lá, ia morrer junto. Toda a casa de Acã morreu por causa de um pecado. Hoje é diferente. Hoje nós não morremos literalmente pelos pecados que cometemos, porque alguém já morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, e hoje nós não precisamos morrer por ele, mas nós precisamos nos arrepender dele. Quando o Senhor estava dizendo esse exemplo, tem um outro exemplo na Bíblia, que diz assim, eu não achei esse versículo hoje, eu não me lembro onde está, mas diz assim, se o teu irmão pecar contra você, você repreende ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Jesus ensinando. Se o seu irmão não se arrepender, não aceitar, você chama 2 testemunhas. E você repreende ele com as 2 testemunhas. Se ele não aceitar as 2 testemunhas, você leva ele para a igreja, ou seja, aqui para frente, para o conselho da igreja, e a igreja vai decidir. Se diante da igreja ele não se arrependeu, você considera o teu irmão como gentil e publicano, ou seja, como uma pessoa fora da igreja, uma pessoa fora do corpo. E nesse ponto seria o que? Uma amputação, a retirada desse membro que não aceitou o conserto para fora do convívio dos outros, para que ele não contamine as outras pessoas. Quando no passado, quando uma pessoa pegava lepra, ela era separada da sociedade. Ela ficava numa cidade separada, para que ela não contaminasse as outras pessoas. Então, no contexto igreja, o Senhor não quer que ninguém saia, o Senhor não quer que ninguém seja amputado, o Senhor não quer que ninguém seja excluído, retirado. Nós nem usamos mais a palavra exclusão na igreja. Nós não excluímos ninguém. Mas há uma necessidade daquele que está em pecado, daquele que está em falha, daquele que estiver procedendo de forma errada e escandalizando os irmãos, ele já tem uma sentença do Senhor. E a sentença é pesada, porque o Senhor diz que seria melhor se ele amarrasse uma pedra e afundasse. Então a sentença do Senhor para aquele que não aceita a correção é muito grande. Mas o amor do Senhor é sobre todas as coisas. E o Senhor nos dá a oportunidade como igreja de se arrepender quando nós falhamos,
quando nós pecamos, quando nós entristecemos alguém, quando nós magoamos o nosso irmão, quando nós procedemos de uma forma que estamos causando um motim na igreja, ou no grupo em que nós vivemos e chegamos a atrapalhar o andamento daquelas coisas, o Senhor ele nos dá o direito de nos arrependermos e de nos colocarmos novamente numa posição de servo, e de auxiliar e de ajudante. Lembra que no começo a gente falou da importância de servir as pessoas? A igreja, a função da igreja é servir as pessoas. A função da igreja é servir a sociedade, como o meu pai estava falando aqui. A nossa obrigação mínima, já que a gente não pode mandar oxigênio para Manaus, é orar por Manaus, orar pelo Brasil. Essa é a responsabilidade nossa, a responsabilidade da igreja. O Senhor espera que nós entremos na presença dEle e apresentemos essas pessoas. Então, olhando para um contexto geral de igreja, é isso. Quando o Senhor diz arranque o teu braço, Ele está dizendo para separar. Só que aqui o Senhor não está dizendo para a gente expulsar ninguém. E essa palavra não é literal, não é de fato você arrancar o teu braço ou furar teu olho. É simplesmente você amar menos aquilo que tem te afastado da casa do Senhor. Isso é um propósito individual. Quando nós estamos caminhando com o Senhor e algo em nós nos separa de Deus, nos distancia de Deus, nos coloca fora do propósito de Deus, há uma necessidade de nós amputarmos o nosso desejo, cortar o desejo que nós temos por algo que nos afasta do Senhor. Aí essa palavra se encaixa nesse ponto de é melhor você entrar sem do que você ir para o inferno com. De repente eu tenho uma prática que eu sei que Deus não se agrada dela, só que eu gosto daquilo. Porque geralmente quando nós temos uma prática, quando nós temos um costume, um hábito de fazer alguma coisa, é porque nós gostamos daquilo. Ninguém tem um hábito de fazer algo que não gosta. Quem que tem um hábito de fazer algo que não gosta? Ninguém. Lavar a louça. Mas você não tem um hábito. Todo dia eu tenho que te mandar e fazer uma promessa de dar uma surra, senão eu não saio ainda do chão. Eu estou falando do fato de ter um hábito de fazer algo que você não gosta. Ninguém tem. Logo o hábito se passa. Então todas as vezes que nós temos um hábito que não agrada ao Senhor, Ele nos agrada, porque senão não estaríamos fazendo. E amputar, cortar, é arrancar esse mal que eu sei que é bom para mim, mas não agrada ao Senhor. É melhor eu entrar para o céu deixando esse mau hábito, esse mau costume, esse pecado, abandonando esse pecado, do que eu ir para o inferno com ele, morrer abraçado com ele. Então, nesse contexto, Jesus está dizendo para nós isso. É melhor você abrir mão, amputar o teu desejo, a tua vontade, o teu costume, do que você descer com ele. Lembra ontem do elevador? Que a gente pode subir, né? Ou a gente pode descer. Oi? A gente pode subir ou descer. E isso é muito claro, irmãos. A palavra de Deus está dizendo. Jesus aqui está falando que existe céu e que existe inferno. E Jesus está fazendo uma promessa para nós. Ai daqueles que mexerem conosco, mas também faz uma promessa para nós, contra nós ali. Ai daquele que escandalizar um dos nossos pequeninos. Então existe uma linha que nós precisamos seguir para caminhar com o Senhor. Existe uma forma. E como que eu faço isso se eu não sei o que é certo ou errado? Na verdade, irmãos, nós nascemos com uma consciência dentro de nós que tem uma noção do que é certo e errado. Deus plantou dentro de nós uma noção. Você tem, eu tenho, todos, até aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, eles têm uma noção do que é certo e errado de acordo com a vontade do Pai. Até o ateu. Ele é ateu, ele diz que não crê, mas só que ele sabe que roubar é errado. Quem que ensinou ele? Será que foi só a mãe? Ele sabe que se ele for no caixa eletrônico e arrancar o pagamento dele e vier alguém e tirar, é errado. Ou se ele fizer isso com alguém, ele sabe que é errado.
Mas quem que plantou? Nós nascemos com isso, o Senhor plantou isso em nós. Nós temos um senso do certo e do errado, independente se a pessoa crê em Deus ou não crê no Senhor, ela tem um senso dentro dela que denuncia o que é certo e errado. E nós sabemos, a consciência, nós sabemos que, por exemplo, bater numa mulher é errado. Ninguém precisa te falar. Nós sabemos que xingar alguém é errado, por mais que você tenha hábito. Mas você sabe que é errado. E essa consciência o Senhor colocou em nossas vidas. Apesar de nós nos apegarmos com algumas coisas no decorrer da nossa vida, quando nós decidimos caminhar com Cristo, nós temos que abrir mão de muitas coisas que nós fazíamos ou que nós fazemos ainda. Porque todos os dias o Senhor nos chama para um relacionamento mais estreito, um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais sincero com o Senhor. Todos os dias, quando você se levanta, o convite para você é um relacionamento sincero com o Senhor. Amém? Então, esse foi o devocional que o Diogo fez, né? Eu acho até que ele talvez tenha um outro entendimento, se ele quiser vir aqui falar. Ele não gosta de falar, mas o Diogo tem um entendimento muito bom da palavra. Tem uma maturidade espiritual. Ele só não gosta de falar. Amém? Então esse foi o devocional do Diogo, né? Ele fez esse devocional e hoje eu estou passando para os irmãos. Coloquei alguma coisa que o Senhor falou comigo, mas acredito que falei alguma coisa também que ele entendeu. Amém? Então quando Jesus falar para você, quando você lê que é melhor arrancar o braço, não entenda de forma literal. Entenda que essa palavra está sendo aplicada em relação às coisas que fazem parte já da nossa vida, mas que não são agradáveis ao Senhor. E que nós podemos, porque o Senhor nos capacitou para rejeitar essas coisas dentro de nós. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus?